Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal Olá Mundo Geek, é isso mesmo. E hoje com um vídeo mais que especial, para você que já me acompanha há mais tempo, você sabe disso, mas para quem é novato talvez não saiba, mas o mês de março é um mês muito especial para mim, porque é o mês do meu aniversário, é isso mesmo. E esse daqui está sendo o primeiro de outros vídeos, né, comemorativos desse mês de março. Então fique ligado aqui no nosso canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada por aqui, porque teremos esses vídeos especiais ao longo do mês. Então vamos lá, né? Se você já leu o título desse vídeo, com certeza, talvez você goste desse vídeo de listas, né? Esse tipo de vídeo. Então se você já gostou desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, o seu comentário. E se inscreve no canal, né? Ativa o sininho e, claro, compartilha esse vídeo com os amigos, né? Que isso nos ajuda demais, demais. Dito isso, vamos pro vídeo propriamente dito. Pois bem, esse vídeo aqui é uma listinha de 30 quadrinhos para ler antes dos 30. É isso mesmo, eu vou fazer 30 anos do dia 6 de março e pra mim é uma data muito emblemática, né? Vai ser algo bem emblemático. E eu quis trazer essa listinha de alguns quadrinhos, tanto da DC quanto da Marvel, tanto também de outros nichos, né? Fora do nicho de super-heróis, para trazer aqui para vocês. Claro, que estejam bem cientes, é a minha listinha, tá? Então são as minhas percepções, os quadrinhos que eu achei mais interessante, que realmente marcaram de alguma forma, que realmente são quadrinhos que mexeram comigo ao longo desses anos e que realmente fazem parte dessa listinha, né? Devem fazer parte na minha opinião. Então talvez fique faltando aí para você algum quadrinho, e aí eu já quero que você deixe no comentário o quadrinho que você acrescentaria na minha lista, né? Caso esteja faltando algum que você gostaria de ter visto aqui e não viu, tá bom? Mas dito isso, né, vamos deixar aí de enrolação, vamos falar dos quadrinhos propriamente ditos. Aqui não é um vídeo de resenha, tá? Então é um vídeo mais de dicas, então é um vídeo onde eu vou mostrar um pouco dos quadrinhos e falar uma pequenas, não é bem uma resenha, mas uma pequena sinopse para você entender e saber por que eu coloquei ele na minha lista. Então vamos lá, vamos conhecer os quadrinhos que estão na lista. Esse não poderia faltar na minha lista, pois é o meu herói favorito, lutando pela sua vida e acaba perdendo-a, né? E é o quadrinho mais vendido de todos os tempos aqui no Brasil, trazido pela editora Abril, que é A Morte do Super-Homem, né? É um quadrinho muito emblemático, na época que eu li foi muito marcante, não li na época da edição, né, quando saiu, mas li anos e anos depois, mas é um quadrinho muito emblemático que realmente mostra pra gente um herói que está lutando pela humanidade. Ai meu Deus, não vou abrir muito, porque é um quadrinho mais antigo, já está saltando algumas páginas, mas é incrível demais, eu gosto muito desse quadrinho, traz um pouco pra gente do que o Superman representa, qual é a importância dele. É uma luta contra o apocalipse, né? E ele acaba perdendo um herói que a gente acha que ele é indestrutível e acaba perdendo a sua vida em prol da humanidade. É um quadrinho sensacional, acho que foi a morte mais emblemática dos quadrinhos até hoje. Se tornou algo que ficou marcado na história, então com certeza não poderia deixar de estar na minha lista A Morte do Super-Homem. O que aconteceria se você conseguisse aprisionar o sonho? Né? Essa é basicamente a premissa de um dos quadrinhos mais incríveis já produzidos. Para mim, um dos melhores, se tornou um dos meus quadrinhos da vida. O autor está canceladíssimo hoje em dia por seus atos, né, bem imorais, e realmente ele está cancelado, mas a sua obra é fantástica, eu não posso menosprezar isso, e realmente é um clássico dos quadrinhos, que é Sandman, né, do Neil Gaiman. Eu tenho essa edição de 30 anos, né, especial de 30 anos, e tenho as edições aqui, né, as demais edições. Essa daqui é de Prelúdios e Noturnos, o início, né, onde a gente vê o sonho sendo aprisionado no lugar da morte, a sua irmã. A gente conhece os Perpétuos, todo o universo de Sandman, que é muito interessante, extremamente complexo e cheio também de várias nuances, várias referências da cultura pop, da literatura, de tantas coisas.
Então é um quadrinho muito rico de detalhes, rico de mitologia, e que vale a pena ser lido, porque aqui traz muito daquilo que nós entendemos, do que a gente pode entender sobre o sonho, né? Como funciona isso na nossa mente, vamos colocar assim. E mais legal ainda, uma das coisas bem interessantes em Sandman é quando a gente vai conhecer a morte, né? E a gente conhece a morte sob uma perspectiva totalmente diferente da que a gente geralmente tem. Então é um quadrinho muito interessante que vale muito a pena você estar lendo e conhecendo esse universo de Sandman. E claro que nessa listinha não poderia faltar um quadrinho da Princesa Amazona, é isso mesmo, porque vocês sabem, né? O canal aqui é de uma fã apaixonada aí por Mulher Maravilha, né? Então não poderia deixar de ter um quadrinho dessa personagem. O quadrinho, pra mim, que remodelou tudo da personagem, pra mim, a Mulher Maravilha definitiva, tanto na arte quanto também no roteiro, em tudo que a sua essência como Amazona é criada aqui, ela é estabelecida aqui, e que vai levar, né, e vai durar por todas as outras gerações até os dias atuais. Então eu não poderia deixar de trazer aqui Mulher Maravilha, do Jorge Pérez, né? Essa fase tão emblemática, tão importante dos quadrinhos, que veio logo depois de Crise das Infinitas Terras, que remodelou todos os personagens, principalmente os da Trindade, né? Mulher Maravilha, Superman e Batman. Então, realmente é um quadrinho fantástico, cheio de nuances, um quadrinho que fala bastante sobre a mitologia grega, os deuses. Traz muitos detalhes na sua arte, né? Porque o Jorge Pérez era muito minucioso. Vai trazer personagens coadjuvantes muito interessantes, que trabalham com história antiga, que sabem grego e tudo mais. É muito legal. E a gente vê essa mistura do passado com o presente. E temos todos os personagens que fazem parte aí da mitologia da Mulher Maravilha. E que realmente é um quadrinho sensacional, onde a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as Amazonas, sobre quem é a Diana e o que ela representa. Então, vale muito a pena você estar conferindo. Hoje em dia, isso aqui saiu em ônibus, né? Ônibus do Jorge Pérez. Até agora, quando eu estou gravando aqui, saíram apenas 2 volumes, são 3 volumes no total, para ter toda a fase do Pérez. E você pode estar adquirindo aí esse ônibus, porque vale super a pena. É um quadrinho sensacional se você quer conhecer um pouquinho mais dessa personagem tão icônica, né? A maior super-heroína de todos os tempos. E se por acaso você tivesse um dia ruim? Você já teve um dia ruim? Eu já tive vários dias ruins, né? Nós temos na vida, nós temos os altos e baixos. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que tá mal, tem dia que a gente pensa que vai dar tudo bem e dá tudo errado. E esse quadrinho vai falar sobre isso, né? De um dia ruim. Ele vai tentar provar que basta um dia ruim para uma pessoa se tornar uma pessoa ruim. Gosto demais desse quadrinho. É um clássico dos quadrinhos, clássico do Batman, que é Batman, a Piada Mortal, né? Escrita por ninguém menos que o mago dos quadrinhos, Alan Moore, e desenhado aí pelo Brian Boland. Isso aqui é um quadrinho que ele revolucionou. É um quadrinho que realmente traz uma história muito interessante, porque vai trazer a origem definitiva, vamos dizer assim, do maior vilão do Batman, que é o Coringa. A gente tem uma história super fina. Todos os anos eu faço questão de reler essa história, é um dos meus quadrinhos de releitura sempre. E eu gosto muito, a arte é muito bonita, né? Alan Moore tem essa mania dos quadros, né? De ter 3 quadros, quer dizer, cada página com 9 quadros, né? Ele tem essa coisa. O início do quadrinho é assim, o final também, e é bem interessante. É um quadrinho onde a gente vai ver um pouco da loucura do Coringa e ele tentando passar essa loucura para o Jimmy, né, para o Jim Gordon. E a gente vai ver um pouco da origem, como foi que ele se tornou essa pessoa macabra, ruim. A gente vai ver também uma situação muito complicada com uma das maiores personagens aí, né, coadjuvantes do Batman, que faz parte da Batfamília, né, que é a Batgirl. A gente vai ver algo muito sinistro acontecendo com ela. É um quadrinho que traz muitos momentos assim que a gente vê os personagens em momentos de loucura, que poderia ter enlouquecido e não enlouquecem.
Temos, assim, imagens que são icônicas hoje em dia, que a gente vê muito na internet, quando se trata de Coringa. Então é bem interessante. E ele também tem um final meio que em aberto, meio Machado de Assis com Dom Casmurro, sabe? Então eu gosto muito desse tipo de abordagem e fica, toda vez que eu leio, fica essa indagação na minha mente, né? Então é muito legal e vale muito a pena você estar conferindo. Hoje em dia esse material saiu pela DC de bolso, então tá super acessível para você achar por aí e no valor também muito, muito bom. Então se você achar, procure aí, compre, adquira, porque realmente é um quadrinho que vale super a pena. E claro, para ninguém aí dos fãs do Morcegão não ficarem me matando, eu não coloquei um quadrinho que é muito importante na cronologia aí, né, na verdade, nas publicações do Batman, que é Cavaleiro das Trevas. Eu não coloquei esse quadrinho aqui na lista, mas tem outro quadrinho que também é muito importante e que, assim, pra mim, mexeu muito comigo na época que eu li, porque eu achei muito interessante toda a roupagem que foi dada. E é escrita pelo mesmo roteirista, que é Batman Ano 1, aqui com Frank Miller no roteiro e o David Mazzucchelli na arte. Isso aqui é algo sensacional também, um clássico dos quadrinhos. Vai contar aí a história do início da carreira do Batman. Vai contar também o início da carreira do Jim Gordon, né? Na polícia de Gotham. É muito bacana, a gente vai ver um pouco de tudo aí, o preparo do Batman. É meio quase como um diário do Jim Gordon em muitos momentos. A gente vê também meio que um início, né, um prelúdio para a origem da Mulher Gato também, que a gente vê anos depois, né, que foi publicada também, e que saiu recentemente, né, Mulher Gato Ano 1, e isso aqui foi um prelúdio. Então é muito, muito interessante. A gente vai ver toda aquela história que a gente já conhece do Bruce, né, dos pais, e como ele se tornou o Batman, né, quais foram as suas motivações, como foi o início de ser o morcego, né. Então a arte é muito bacana, a gente vai entrando nessa Gotham, é uma arte mais suja, né, mas tem esse ar de mistério, então é muito, muito legal, vale muito a pena. Tem vários quadros que também são icônicos do Batman, então é um quadrinho que, se você não leu ainda, leia, porque é um momento muito importante de um dos maiores também heróis aí da DC. Na DC, tudo que nós temos, nós dizemos assim, antes da Crise das Infinitas Terras e depois das Crises das Infinitas Terras, porque esse quadrinho ele foi crucial, ele foi o divisor de águas para a DC e até hoje ele tem uma importância gigantesca na cronologia dos personagens e não poderia deixar de estar nessa lista. Eu gosto muito desse quadrinho, Crise nas Infinitas Terras, escrita por nada mais, nada menos que Mark Wolfman e desenhado pelo meu queridíssimo, né, o meu artista favorito, que é Jorge Pérez, né? Olha essa capa que incrível, né? Uma capa gigantesca. É um quadrinho que vai trazer... É muito confuso, não vou mentir para você. É um quadrinho confuso, mas é um quadrinho que vai dar ordem para a DC na época. Vai organizar a casa, porque tinha muitas terras, muitos personagens que são iguais e moravam, né? E tinham essas histórias cronologicamente nessas terras diferentes. Isso estava confundindo também o público, e aqui eles acabam amarrando tudo de uma vez, colocam todos os personagens num lugar só, para poder amarrar melhor as histórias de cada um. Então a gente vai ver tudo que vai acontecer aqui com esses personagens. Eles vão ter uma ameaça para poder destruir, né, que é um monitor, e a gente vai ver todos esses mundos colidirem e a gente vai conhecer vários personagens da DC, alguns que a gente já conhece, outros que a gente não tem tanto conhecimento, que vão aparecer aqui. E assim, é um show à parte, né? A arte pra mim é um show à parte, é um dos momentos assim, ápice desse quadrinho, porque tem muitas
peculiaridades, né? Muitos detalhes. Jorge Pérez sempre foi muito detalhista nas suas artes, e esse quadrinho para mim é uma das suas obras-primas. Então, realmente é um quadrinho que remodelou o universo DC da forma que nós conhecemos, e que vale muito a pena a gente conhecer, porque é um daqueles clássicos que a gente entende o porquê de certas coisas terem acontecido, né? E essa aqui é uma capa icônica que vai ser copiada várias vezes, não copiada, né, mas homenageada em várias vezes, em várias situações, incluindo na irmã, né, na co-irmã, que é a Marvel, né? Então é bem bacana, é um quadrinho que vale a pena você conhecer, para você saber um pouquinho mais sobre a história da DC e a história dos super-heróis, né, a partir de então, né? Aqui é onde vai ser remodelado tudo, o que a gente conhece hoje veio a partir, depois disso aqui, todos os heróis tiveram uma remodelação, e muito daquilo que foi remodelado nós conhecemos hoje. Então é um quadrinho que vale muito a pena você conhecer pela história contida aqui. Novamente, o Homem de Aço está doente e ele sabe que vai morrer. E antes dele morrer, ele quer deixar tudo organizado, a terra toda tranquila, para que ele possa ir em paz. Essa também é uma das premissas de um dos quadrinhos mais incríveis que eu já li, do Superman. Eu devo admitir que a primeira vez que eu li, eu não senti tanto impacto, mas numa releitura eu percebi o quanto esse quadrinho é importante para a história do Superman, para a essência do que ele é, que é Grandes Astros Superman, escrito pelo doidíssimo Grant Morrison e desenhado pelo Frank Quitely, né? É um quadrinho sensacional, onde a gente vai ver essas histórias, onde a gente vê um pouco de os 12 trabalhos de Hércules aqui, mostrando um pouco dessa questão com o Clark, né? A gente vai ver o Clark e vai ver o Superman de formas distintas. Aqui a gente consegue ver realmente como o Clark é diferente do Superman. A gente vai ver todo o aparato, né? Toda a mitologia, todos os personagens coadjuvantes do Superman participam aqui, né? A gente tem o Jimmy Olsen com uma certa participação importante. A gente tem também Lois Lane, obviamente, e claro, né, o que sempre rouba a cena, que é o Lex Luthor, né? Mais uma vez tentando matar o Superman. Ele está tentando matar, e ele vai ficar muito decepcionado ao longo do quadrinho, ao longo da trama, com relação a isso. Então é bem interessante, e vale muito a pena você conferir. Mais uma das, não vou dizer que é uma morte, né, mas a gente vai acompanhar todo o desfecho de um personagem que ele emana esperança mesmo em tempos difíceis. E a gente vai ver toda a essência do personagem nesse quadrinho. Então vale muito a pena você ler. Um dos quadrinhos mais aclamados do Mago dos Quadrinhos, provavelmente é um dos quadrinhos favoritos de muita gente, que ele desmistifica tudo aquilo que a gente conhece de super-heróis, toda a ideia que nós temos deles, que é, né, nada mais, nada menos, mais um Alan Moore para a lista, né? Watchmen, né, escrito pelo Alan Moore e desenhado pelo Dave Gibbons. Isso aqui é um clássico dos quadrinhos, um clássico das graphic novels. É incrível como os anos passam e esse quadrinho continua sendo extremamente relevante, extremamente influente, e que traz muitos assuntos atuais. Aqui ele foi baseado bastante na época da Guerra Fria, principalmente na Guerra do Vietnã. É um quadrinho extremamente cheio de nuances, cheio de referências com relação a isso, muitas críticas também ao governo. Então é muito interessante, é um daqueles quadrinhos que realmente você é impactado com a história, e é um quadrinho que você vê assim, que você acha que vai ser muito difícil de compreensão, porque é um daqueles quadrinhos, meu Deus, um quadrinho clássico, geralmente as pessoas têm esse estigma, né? Mas não, é um quadrinho que realmente é muito fascinante. Os heróis que são aqui apresentados são muito fascinantes, principalmente o Manhattan, né? E também, né, além dele, né, o Rorschach, que vai ser um dos personagens principais, e Ozymandias, né? Para mim, Ozymandias é um dos personagens intrigantes dessa trama, e
e que realmente vale muito a pena você ler esse quadrinho, é muito interessante. Ele traz realmente essa desmistificação do que são os heróis. Tem muitos textos, né, também para você ler enquanto faz a sua leitura do quadrinho. Ele traz complementações à história. Então é muito interessante. A arte, eu não vou nem falar da arte, porque, né, Dave Gibbons é assim, sensacional, fora da curva. E continua sendo um quadrinho muito atual, até mesmo nos seus desenhos. Então eu gosto bastante. E realmente, se você quer uma coisa diferente, né, fora desse padrão que nós já temos de quadrinhos, vale muito a pena você ler o Watchmen. É um quadrinho assim, fora da curva. O que aconteceria se os nossos heróis, os super-heróis de hoje em dia, né, aqueles que a gente já conhece, que tem todo um histórico com eles se aposentassem e aparecessem novos heróis? O que aconteceria? Eles manteriam o legado que foi feito antes ou iriam agir pelas suas próprias mentes? Isso é uma das premissas de um dos quadrinhos que eu mais gosto. Na verdade, é o meu quadrinho favorito da DC. Eu tenho um carinho muito grande por ele. E é uma história icônica que também faz parte aí do panteão dos clássicos de super-herói, que é Reino do Amanhã. Mark Waid com Alex Ross. Não preciso dizer mais nada, né? É uma dupla sensacional. Vai trazer uma história muito, muito marcante. Olha, aqui eu tenho também o autógrafo aqui do Mark Waid nessa edição. A edição que traz aí essas ilustrações incríveis do Alex Ross, que eu amo demais, é um dos meus artistas favoritos. Gosto da arte dele, é algo muito realista, né? Parece que a gente está vendo pinturas, a gente tem a sensação de que a gente está lendo e está vendo fotos, né, de pessoas, e realmente ele usa, né, ele utiliza manequins de seres humanos mesmo, para poder fazer essas histórias, né, fazer essas artes. Então é muito, muito legal. Eu tenho aqui, inclusive, né, a Diana, eu ganhei essa Diana aqui na Bienal do ano passado, olha só, né, que é com a armadura dourada, que ela aparece aqui em Reino do Amanhã com esta armadura. É um quadrinho que vale muito a pena você conhecer. É uma minissérie que fez muito sucesso, porque vai contar justamente essa questão do novo com o antigo e como eles vão se entrelaçar, né, em um determinado momento. Como é que vai finalizar? É uma história sensacional que vale super a pena vocês estarem conferindo. Em breve teremos um vídeo aqui no canal somente falando sobre essa belezinha, que também está completando 30 anos esse ano. Então, fica ligado que é muito, muito legal esse quadrinho, esse material. Um herói fantástico que inspira as pessoas, que realmente é um modelo a ser seguido, acaba morrendo. E esse é um herói que não volta nunca mais. É daqueles heróis que realmente ele faleceu e não voltou. É um daqueles heróis que realmente ele fez a sua parte, teve um final épico, e não foi trazido mais de volta à vida. Realmente a sua morte foi um dos ápices do personagem, e é um daqueles heróis que vai ficar marcado na história das ideias, né, na casa das ideias para sempre, que é a morte do Capitão Marvel, né, escrito pelo Jim Starlin e desenhado pelo Steve Englehart, né. É uma história bem, essa capa, né, meu Deus, aqui a morte segurando o Capitão Marvel. Era um personagem incrível, né, que teve a sua vida tirada. Ele não morreu em batalha como deveria, né? Ele é um daqueles personagens cósmicos da Marvel, muito interessante, com poderes muito fortes. A gente vai ver futuramente, né, a Carol Danvers sendo a Capitã Marvel, tendo esses poderes que ele também tinha. E é interessante essa história porque ele vai lutar, mas ele não morre em luta. Ele morre por causa de uma doença. E essa doença que é o câncer, né? Ele é atrelado ao câncer e é interessantíssimo porque todas as grandes mentes da Marvel, né? A gente vai ver o Senhor Fantástico, a gente vai ver o Tony Stark, a gente vai ver o T'Challa, todos tentando achar uma solução para o problema, para a doença, mas não acham e ele acaba falecendo. É uma das mortes mais
emblemáticas, que mexe com todos fãs da Marvel, porque realmente era um herói que se sacrificou pela humanidade e acabou morrendo de forma humana, né, de uma forma humana. Então é muito interessante, é um quadrinho que vale muito a pena, mesmo que você não conheça o personagem, não tenha lido nada sobre ele, esse quadrinho da morte, ele é muito interessante para você conhecer um pouquinho do que foi o Capitão Marvel. Continuando no tema morte, outra personagem que morre também por causa do câncer, e numa batalha, a gente tem aqui a morte da Thor, né, escrita pelo Jason Aaron e desenhado pelo Daltman, né, Russell Daltman. É um quadrinho sensacional, a série, né, toda, a fase toda da Poderosa Thor. São 6 volumes que saíram aqui no Brasil, mais recentemente, né, em capa dura. Peguei essa edição para ilustrar todas as demais. É um quadrinho sensacional, onde a gente vai ver uma super-heroína diferente. A gente vai ver uma cientista, uma mulher inteligentíssima, que já teve um envolvimento com o Thor, e que ela agora é embaixadora da Terra. É uma mulher incrível que está doente, que está com câncer, e que ela acaba, né, eu não vou dizer aqui exatamente como, para não dar spoiler, mas ela acaba empunhando o martelo do Thor, né, quando ele se torna indigno. E quando ela faz isso, ela acaba, o câncer que tem dentro dela acaba indo embora de certa forma, porque ela toma essa posição de Poderosa Thor, né? Então ela acaba tomando uma forma diferente, mais atlética, mais forte. Mas todas as vezes que ela não empunha mais o martelo, o câncer acaba ele acaba indo mais profundamente no seu corpo e se espalhando mais rapidamente. Mas ela não liga para nada disso, ela realmente se importa em salvar a humanidade, em salvar os mundos que existem, não apenas Midgard, né, a Terra, mas os demais mundos também, e ela faz questão de estar presente, ela faz questão de ajudar, não importa a circunstância, mesmo ela sabendo que ela está morrendo aos poucos, mesmo ela sabendo que em algum momento ela não vai resistir mais. Em algum momento ela não vai conseguir mais se transformar e em algum momento ela vai ficar morta, né? Ela vai morrer. Mas ela prefere isso para salvar toda a humanidade. É um quadrinho sensacional, é extremamente inspirador, porque é uma mulher incrível, forte, que traz muito desse empoderamento feminino de uma forma incrível, traz essa inspiração de como a gente deve lutar, de sermos heróis a cada dia, mesmo nas nossas dificuldades, traz muito essa lição de abnegação, de cuidado. Então é um quadrinho que realmente mexe muito com você, mexe muito com o que acontece com essa personagem, então vale muito a pena você conhecer um pouquinho mais da Poderosa Thor. Continuando nos deuses nórdicos, a gente também tem que falar dessa fase que também é do Jason Aaron, que é a fase anterior à da Poderosa Thor, que é Thor, deus do trovão, o carniceiro dos deuses, né? A gente tem Jason Aaron no roteiro e na arte tem o Esad Ribic. Muito incrível também, muito bacana essa fase, onde a gente conhece um pouco mais do Thor, conhece também um dos seus maiores oponentes, né, que é o carniceiro dos deuses. A gente vai conhecer todos esses, vai ver o assassinato de muitos deuses. Esse carniceiro está indo atrás do Thor. Tecnicamente foi a base para fazer aquele filme horroroso, o último filme, né, horroroso do Thor, mas a base dos quadrinhos é incrível, né? Então assim, leia esses quadrinhos, são fantásticos. E a gente conhece um pouco mais dessa mitologia que é tão incrível. Então, se você não leu essa fase, leia, vale muito a pena. É um quadrinho sensacional que conta um pouquinho mais sobre o Thor, né, sobre a sua mitologia, e de uma forma muito legal, assim, com bastante ação. A gente acaba entendendo. Para mim, é uma das melhores fases do personagem, junto com a fase do Walter Simonson. Então, vale muito a pena você estar lendo. A identidade secreta de um personagem da Marvel é descoberta por causa de uma namorada. E ele agora vai passar de um momento do ápice
até o momento da queda. E a gente vai acompanhar tudo isso nesse quadrinho. Para mim, esse é um dos maiores, se não um dos maiores quadrinhos da Marvel e um dos meus favoritos, se não o favorito da Marvel, que é Demolidor, A Queda de Murdoch. Novamente aqui a equipe criativa Frank Miller com David Mazzucchelli. Isso aqui é sensacional. A gente vai ver toda a história do Matt Murdock, da identidade secreta sendo descoberta, ele perdendo tudo na sua vida e acabando também ressurgindo das cinzas, né, no final. Então é um quadrinho onde a gente vê um pouco sobre essa decaída, mas também essa ascensão do personagem. Para mim, um dos maiores marcos dos quadrinhos dos anos 80 é esse daqui, né? A gente vai ver toda a luta do Matt Murdock, todo o seu sofrimento, todas as suas angústias, e também a gente vai ver o renovo no final. Então é um quadrinho que vale muito a pena. Você vai conhecer mais sobre o personagem, vai ver a sua religiosidade posta à prova, né? A gente vai ver todas as suas reflexões, tudo que ele vai passar e vai depois também se redimir. Então é um quadrinho que vale muito a pena você estar conferindo. É um clássico da Marvel, um clássico dos quadrinhos. Com certeza não poderia deixar de estar nessa lista. Esse quadrinho talvez seja um pouco inusitado, porque para algumas pessoas é uma personagem muito recente, mas eu falei que a minha listinha ia ser bastante diferente. E eu não poderia deixar de mencionar uma das personagens que eu mais me identifico na Marvel, que é Miss Marvel, né? Miss Marvel aqui, eu trouxe aqui Guerra Civil 2 para ilustrar, né? Essa daqui é a primeira série, escrita pela J. Willow Wilson, a criadora da Miss Marvel, junto com o Adrian Alphona. Aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais da perspectiva, um pouquinho mais da cultura da Kamala Khan, né? Essa aqui é uma personagem paquistanesa, muçulmana, que vive em New Jersey, uma adolescente que é fã de super-herói e que se torna uma, e a gente vai ver todos os seus percalços, toda a sua vida, ela lidando com os problemas adolescentes e lidando com os problemas do mundo também. É um quadrinho muito divertido, gosto muito da personagem, porque eu gosto dessa questão dela viver entre dois mundos, né? O mundo americanizado, né, estadunidense, e o mundo paquistanês, né, o mundo muçulmano, que ambos, né, fazem parte da sua vida, fazem parte de quem ela é. E aqui nesse quadrinho da Guerra Civil 2 vai mostrar bastante disso. A gente vai conhecer bastante do seu passado, da sua vida, da vida dos seus pais, né, dos seus descendentes, dos seus antepassados, né, no Paquistão, todas as dificuldades que foram passadas, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura que muitas vezes a gente não conhece, né. Então é um quadrinho que vale super a pena. Eu gosto muito da personagem. Se você nunca leu, leia esse quadrinho aqui, é muito interessante, eu gosto muito. Esse é um daqueles quadrinhos que realmente pegou o hype, né, porque teve a série. Na verdade, o personagem entrou pro MCU e depois teve uma série juntamente com seu par romântico, né, que foi WandaVision, e acabou tendo esse hype todo. E temos também um quadrinho que vai falar desse personagem, que é o Visão, né, Visão, pouco pior que um homem. A gente tem aqui o Tom King escrevendo uma história para o nosso robô, né? É muito bacana que a gente vai ver justamente isso aqui, é um pouco da premissa do que foi que a gente viu um pouco em WandaVision, né? O Visão querendo ter uma família, né? Tendo uma família, vivendo no subúrbio e sendo um super-herói. A gente vai ver todas as nuances que isso acata, né? A gente sabe que ele é um sintozoide, então é muito interessante a forma que ele tenta ter uma vida normal, né, com uma família, com uma esposa, com filhos, e lidar com os problemas do cotidiano e ao mesmo tempo os problemas como um super-herói. Então é muito interessante, é muito bacana a gente ver também, conhecer um pouco dessa família, dessa dinâmica que eles têm. Foi uma minissérie que primeiramente saiu em 2 partes aqui no Brasil, nessa edição que eu tenho, e saiu agora também em Marvel Essenciais, né, uma edição maior, né, uma edição única. Então vale muito a pena, é um quadrinho muito interessante, que vai contar justamente
essa história do Visão, né? Que ele nunca mais vai ser o mesmo, né? Então é um quadrinho que vale muito a pena você estar conhecendo. E claro, a gente não poderia deixar de falar de uma personagem também que eu amo de paixão, que eu gosto demais, que é a prima do Bruce Banner, né? A nossa querida Mulher Hulk, é isso mesmo. Gosto muito dessa fase do John Byrne. Eu tenho aqui o ônibus, tá ali, eu não trouxe não porque é muito pesado pra mostrar pra vocês, mas trouxe essa edição da Salvat. Mulher Hulk é sensacional. A gente vai conhecer aqui, nessa edição da Salvat, tem a origem da personagem, mas também tem um pedaço da história que é contada no ônibus, né? Na fase completa do John Byrne. E aí a gente vai ver ela quebrando a parede, sim. Não é nada do Deadpool. Ah, Deadpool que começou com isso. Não, quem começou foi a Mulher Hulk. A gente vai ver toda uma história muito bem elaborada, algo muito interessante. A gente vai ver uma mulher que ela difere de tudo aquilo que o Hulk é. Ela se transforma, né, em Mulher Hulk, mas ela tem uma consciência. Ela é extremamente inteligente, advogada dos super-heróis. E é muito bacana as aventuras que ela vive, né? É tudo muito diferente. Ela conversa com o autor. É muito divertido, muito engraçado. É tudo muito... É tudo na quarta parede. Você acaba achando que ela tá falando com você. E é tudo muito... Realmente, essa é a palavra, divertido. É um quadrinho divertido que mostra uma personagem extremamente independente e forte. Que para a época, né, nos anos 80, isso já foi um diferencial, né? Foi um grande diferencial. Essa, com certeza, é a fase mais importante da personagem e a mais icônica também, e que vale muito você conhecer, muito mesmo. É um quadrinho que vale muito a pena conhecer, porque essa personagem, ela realmente é sensacional. Indo para os personagens mais diferentes, né? Fora de Marvel e DC, eu não poderia deixar de falar aqui com vocês um personagem, não um personagem, mas um quadrinho que eu gostei muito de ler no ano passado, entrou na minha lista de melhores de 2025, que foi Bone, né? Bone, do Jeff Smith. Isso aqui é muito bacana se você gosta de ficção científica, não. Se você gosta de fantasia, isso aqui é sensacional. É uma história muito bacana que a gente vai conhecer o Bone e os seus primos, e a gente vai ver toda uma trama bem de fantasia, assim, um pouco de Game of Thrones, porque tem essa parte, assim, de vila, de camponeses e tudo mais. É muito divertido, assim, você conhecer um pouco também da história de origem de alguns personagens que são apresentados aqui. É um quadrinho que ganhou muitos prêmios e que vale muito a pena. Ele é muito divertido, muito divertido. É um quadrinho muito, muito legal se você quer conhecer um pouco mais de fantasia, quer expandir os seus horizontes para esse tipo de gênero. E nos quadrinhos é um momento fundamental e é crucial para você ler. Então, super sugiro Bone em 3 volumes, é um quadrinho sensacional, preciso inclusive terminar minha coleção, mas é um quadrinho maravilhoso que não poderia deixar de estar aqui na minha lista. O que aconteceria se a morte tirasse férias? O que ia acontecer com a humanidade? Pois bem, essa é a premissa de As Muitas Mortes de Laila Starr, né, escrito pelo Ram V e o Felipe Andrade. É um quadrinho onde a gente vai ver a morte tirando férias. Ela não é mais requisitada e a humanidade acaba tendo a imortalidade. E aí acaba que ela, como não tem mais serventia, ela vai atrás de... ela assume o corpo dessa garota que é Laila Starr. E aí a gente vai acompanhar toda a trajetória que ela tem com essa personagem, todas as pessoas que ela conhece, tudo que acontece ao longo do tempo. E a gente vai ver, vai dar um significado diferente para a morte, né? E aqui a gente tem tudo assim um pouquinho mais da cultura indiana, que muitas vezes a gente não tem contato e não tem muito conhecimento. Aqui a gente vai ter, e é muito legal. É muito interessante, é um quadrinho que vale muito a pena você estar conferindo. Essa daqui foi a primeira edição que a Devir lançou, mas já tem uma nova edição, né, numa capa diferente, e que vale super a pena você estar conferindo. É uma história muito interessante, que a gente vai conhecer um pouco dessa cultura tão milenar, que é a cultura indiana. Vale muito a pena você estar lendo esse quadrinho.
E na lista não poderia deixar de mencionar o pai dos quadrinhos, né? Que é Will Eisner, né? Eu trouxe aqui para vocês Nova York, a vida na cidade grande, que foi publicado pela Quadrinhos na CIA. Eu lembro que eu comprei isso já faz uns anos, eu comprei bem baratinho, geralmente é bastante caro, mas comprei bem baratinho e eu me encantei com a arte do Will Eisner, o quanto ele é minucioso, o quanto ele tinha uma sensibilidade para descrever o cotidiano, de mostrar o cotidiano. Aqui a gente vê um pouco de tudo que acontece em Nova York, nos seus mínimos detalhes. A gente consegue entender por que ele realmente era um grande artista, porque ele é considerado o pai dos quadrinhos. Esse quadrinho, ele traz muito isso. Isso aqui é um compilado, né, de vários livros, né? O meu favorito é O Edifício, que tem aqui também, nesse compilado. E é uma história sensacional, tem várias histórias e realmente é incrível. Sério. Leiam, leiam, leiam. Só digo isso. É um quadrinho que vale muito a pena você estar conferindo, você está conhecendo um pouco da cidade de Nova York, sob uma perspectiva totalmente diferente e na perspectiva do maior, né? O maior de todos, né? Que é o Will Eisner. Ele leva o Oscar dos quadrinhos leva o seu nome, então assim, não é à toa. Leia que isso aqui é creme de la creme. Vale muito a pena você estar conhecendo. Na listinha não poderia faltar a personagem que fez parte da minha infância e que participa da minha vida até hoje, que é Mônica, né, gente? Mônica. Não poderia faltar Maurício de Souza nessa lista. E eu trouxe aqui, tem vários quadrinhos, mas eu trouxe aqui para vocês Mônica Coragem, da Bianca Pinheiro, né? Essa Graphic MSP, que para mim é uma das minhas favoritas. A gente vai ver a essência da personagem, né? Vai ver a Mônica tendo que lidar com algumas situações, ela perdendo um pouco da sua coragem, ela perdendo um pouco, ela fica com medo, demonstra um pouco de medo. Ela fica insegura com uma situação que acontece. Ela não se vê como dona da rua em determinado momento. E aqui a gente vê como ela tem coragem, como ela é a personagem que a gente conhece, a personagem que a gente tem um carinho, né, um amor muito grande, e a gente entende porque ela é a dona da rua, porque ela é a mais forte, e esse quadrinho ele é muito sensível, né, ele traz muito dessa questão da Mônica, o traço da Bianca Pinheiro é muito fofo, né, é um traço que remete a essa questão infantil, mas ao mesmo tempo dá força à personagem, e é muito, muito legal, sério, é um dos quadrinhos que você deve ler. É uma Graphic MSP, pra mim uma das melhores, que realmente mantém a essência da personagem. É essa que a gente ama, né, desde sempre. Então vale muito a pena você conferir. Um quadrinho que eu amo demais, ele é um quadrinho extremamente romântico. Lembra muito aquele filme, que também é livro, né, que é Benjamin Button, né? E é muito interessante porque ele começa de trás pra frente. Ele começa contando a história com os dois personagens bem velhinhos e termina com eles bem, assim, no início da história. Então é legal você ler o início, né, indo em decrescente, e ler do final para o início também. É uma situação interessante. Faça esse teste. É um quadrinho muito bom, escrito pelo Jordi Lafebre, escrito e desenhado. Gosto muito desse autor. E que apesar de tudo, né? É um quadrinho lindíssimo. Lindíssimo, muito, muito bem escrito, muito bem desenhado também. A gente vai conhecer a história desses dois personagens que se apaixonaram, mas a vida deu destino diferentes para eles. E eles acabam se separando, mas continuam sempre se escrevendo, sempre se dando pequenos momentos, né, de conexão ao longo dos anos. E é muito interessante, né, o amor que eles continuam nutrindo um pelo outro, mesmo com o passar dos anos, das circunstâncias e da vida que cada um vai levar, totalmente diferente uma do outro. E é bem, bem legal, eles acabam se encontrando mais velhos, né, e é aqui onde a história vai se
entrelaçar e vai ser contada. Então é um quadrinho lindíssimo, romântico, maravilhoso para você que quer ler algo mais tranquilo, algo mais bonito e realmente romântico, né? É o amor na sua essência. Então leia, que vale muito a pena. Do mesmo desenhista Apesar de Tudo, nós temos também uma outra edição aqui incrível que foi feita pela Pipoca e Nanquim, né? O volume único com todas as edições de Verões Felizes, né? Nós temos aqui Zidru na escrita e na arte nós temos novamente Jordi Lafebre. Isso aqui é sensacional, gosto muito. A gente vai ver a família, essa família, né, que é Foderot, sempre tirando férias. A gente vai acompanhar ao longo dos anos as férias dessa família. E esse pai que é um quadrinista, a gente vai ver todas as suas... a gente vai ver todos os seus percalços para poder entrar de férias ao longo dos anos, para ganhar dinheiro, para sustentar os filhos. A gente vai ver o nascimento de muitos deles, a gente vê o crescimento, vendo eles adolescentes. Então é um quadrinho muito familiar, é um quadrinho daqueles de conforto, lindíssimo para você conhecer essa família, ver o quanto eles amam o carro que eles usam para irem para as férias de verão, né, irem para a praia. É muito bacana a gente ver toda a dinâmica familiar, né, entre o pai e a mãe, os filhos que vão chegando e os filhos mais velhos também. Então é muito, muito bom toda essa dinâmica familiar, se você gosta desse tipo de quadrinho. É um quadrinho lindíssimo, né? O Jordi Lafebre realmente caprichou em cada edição. É sempre uma edição melhor do que a outra, mais bonita do que a outra. Então vale muito, muito a pena vocês estarem conferindo, tá bom? Realmente faz parte da minha jornada como leitora e é um quadrinho que não poderia deixar de estar aqui. O que você faria se você fosse filho de um escritor famoso e você também é um escritor, mas você passa o dia inteiro escrevendo obituários para o jornal e sonha em ser um escritor famoso tanto quanto seu pai? Pois bem, essa é a premissa de Day Tripper, né, do Fábio Moon e do Gabriel Bá, que saiu aqui pra gente pela Panini, né, essa edição que eu tenho, né, que é da Black Label. É um quadrinho extremamente interessante porque a gente vai visitar vários momentos importantes da vida. É um quadrinho meio pessimista, mas é um quadrinho extremamente reflexivo para a gente entender um pouco sobre a vida, como a gente leva essa vida e o que é que a gente quer construir com ela, né? O que é que a gente vai levar dela. Então é um quadrinho extremamente reflexivo, ele dá uma pontada no coração, vamos dizer assim, porque realmente traz assuntos, né, e momentos muito pungentes e que realmente fazem a gente pensar em como a gente está levando a nossa vida e como a gente quer deixar o nosso legado. Então é um quadrinho muito, muito interessante, muito importante, fez parte aí da minha jornada de leitora, então vale a pena você estar lendo. E se você fosse da Roma antiga e você acabasse conseguindo uma máquina do tempo e visitar o Japão dos dias atuais? Pois bem, é uma premissa bem maluca, mas é a premissa de Teru Merome, né, da Mari Yamazaki, que é um quadrinho, que é um mangá muito interessante em 6 volumes, onde a gente vai acompanhar a história do Lúcius, que ele é um arquiteto de casas de banho, né? Vocês sabem que na época da Roma antiga, os romanos eles sempre deram muito valor ao banho, então tinham várias casas de banho, né? Onde tinha aquelas piscinas bem grandes, né? Que era praticamente o spa daquela época, né? Onde o pessoal raspava os pelos, né? Tinha todo um cuidado com a pele, com o corpo, e ele trabalha sendo arquiteto desses lugares, né? Mas ele não está sendo um arquiteto assim de sucesso, ele não está tendo ideias tão interessantes, até que um dia ele escorrega em uma dessas piscinas, acaba batendo a cabeça, e não só batendo a cabeça, ele acaba parando no Japão dos dias atuais, e acaba vendo várias coisas diferentes, e depois ele consegue voltar para o seu tempo, né, voltar para a Roma antiga e aplicar isso nos seus trabalhos. É muita loucura, mas é muito divertido porque a gente vai aprendendo um pouquinho sobre a Roma antiga, como funcionavam as casas de banho, e vai aprendendo também um pouco sobre as casas de banho dos japoneses, né, que é bem interessante também essa questão do banho.
E a gente vai ver um pouco também de uma história de amor que vai acontecer ao longo dos quadrinhos, né, ao longo das edições. Então é muito bacana, é muito divertido. Tem também uma série que foi feita na Netflix, né, e animada, é um pouquinho diferente do mangá, mas é muito divertido e fez parte aí da minha vida aí de leitora, principalmente quando eu comecei a adentrar nesse universo dos mangás. Esse aqui foi uma das grandes portas de entrada para mim, então eu vou recomendar aqui para vocês e vai estar aqui nessa minha listinha porque realmente é muito especial. Termerome, muito, muito bacana. E para aprender um pouquinho sobre a nossa história, né, eu sou suspeita em falar sobre isso, mas para aprender um pouco sobre a nossa história, a história do Brasil, a história do nosso povo, é um dos quadrinhos que com certeza eu não poderia deixar de estar nessa lista, é Angola Janga, né, uma história de Palmares por Marcelo de Salete. Esse quadrinho que já ganhou vários e vários prêmios, muito incrível, vai contar de forma didática a história de Palmares. Você vai conhecer um pouco sobre o quilombo, sobre as pessoas que viviam ali, toda a história, toda a cultura que foi enraizada e que foi passada também para as pessoas, né, ao longo do tempo. Então é um quadrinho extremamente que foi muito bem pesquisado, muito bem elaborado. A gente vê tudo o que acontece da questão da senzala, do quilombo, tudo que acontecia no entorno, toda a cultura que foi feita ali na época também. Então, foi um quadrinho muito bem pesquisado, assim, historicamente falando. A gente vê todas as referências aqui. Então, vale muito a pena você conferir. É uma aula de história em quadrinhos. Então, se você não conhece ainda, leia porque vale muito a pena. Muito informativo, muito bom. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse ter 13 anos de novo, o que você faria? Eu faria muita coisa diferente. Provavelmente, se você tivesse 13 anos, mas com a mentalidade que você tem hoje, tá? Você voltasse no tempo, tivesse seus 13 anos, mas com a mente de 30, vamos dizer, né? Que é a minha idade. Como é que seria, né? Muita coisa ia ser diferente. Essa é a premissa aqui do Um Bairro Distante, né? Do Jiro Taniguchi. É um dos quadrinhos, um dos mangás que eu gosto demais. Vai contar essa história muito interessante desse homem, né? Que é um empresário de sucesso, né? Ele trabalha na cidade, né? Ele teve uma vida muito bem sucedida, saiu do campo e nunca mais voltou, assim, nunca mais teve tempo, né? Na vida agitada da cidade grande. E aí acaba que ele dorme, né? Ele pega um trem para resolver algumas coisas de negócio. E no meio disso ele acaba dormindo e ele acorda na cidade que ele morava antes, né? Na vila que ele morava antes, no interior. E ele acaba dormindo, né? Pegando um sono, e quando ele acorda, ele tem 13 anos de novo. E ele vai poder reviver muitas das situações da época que ele tinha 13 anos. Então é muito legal porque ele vai fazer uma reflexão, né? Uma reflexão da vida, das pessoas que estavam ao redor dele. É muito legal, o final é muito bom. Então é um daqueles mangás que vale muito a pena você estar conferindo, principalmente porque ele é mangá único, né? Ele tem começo, meio e fim aqui, então é um daqueles mangás maravilhosos que você pode ler e vale super a pena você comprar, né, adquirir, porque ele vai trazer essa reflexão sobre a vida fantástico, então vale muito a pena. Nessa lista não poderia faltar Persépolis, né, de Marjane Satrapi, nessa edição da Quadrinhos na CIA, onde a gente vai ver essa história tão incrível da Marjane. Vamos dizer que é uma autobiografia aqui, né, ela vai contar um pouco do que aconteceu no Irã, quando ela era criança, né? Tudo que aconteceu desde a época que o Irã era super moderno, politizado, e depois virou o que se tornou hoje em dia, né? Então, tudo mudou na vida dela, e aí a gente vai conhecer um pouco dessa história. Não só no Irã, quando ela também se muda, né, quando ela vai ter outras experiências, a gente vai conhecer um pouco sobre a história do Oriente, né, misturada com do Ocidente, e de uma forma bem com humor, né, nesse drama, e a gente acaba se identificando muitas das vezes, apesar de ser uma história que aparentemente seria distante pra gente,
mas ela não é, e continua sendo extremamente atual. Então é um quadrinho que vale muito a pena, também está aí no panteão de muitos quadrinhos clássicos, né? Então vale muito a pena a leitura. Um dos quadrinhos recentes que eu gosto demais e que a Hyperion Comics prometeu aí, né, trazer todos os 6 volumes, que é Único e Eterno, né, o do Kieron Gillen com Dan Mora, né? A gente tem aqui o volume 1, O Rei Não Está Morto. A gente vai ver um pouquinho da história do lendário Rei Arthur, né, dos Cavaleiros da Távola Redonda. A gente vai ver um pouco da história da Excalibur, né, a sua espada. E vamos ver esses personagens novos, né? A gente vê essa senhora, né, que é a Bridget Maguire, que é a caçadora de monstros. Ela é uma caçadora de monstros. E ela vai arrastar o seu neto, né, que é o Duncan, para essas aventuras, e ele é muito nerd, né? E ele sabe muito sobre essas histórias, mitologias e afins. E eles vão navegar nessa história tão doida, né? Que é trazer todos esses personagens à vida, né? Os personagens que para o Duncan só existiam nas histórias dos livros, né? Nas lendas. E agora ele sabe que são reais e que ele pode estar enfrentando cada um deles. É muito legal, tem uma arte incrível, né, que é do Dan Mora, a escrita do Kieron Gillen, muito bom também. E a gente vai ver um pouquinho aí dessa história cavaleiresca, né, de lendas cavaleirescas, que eu gosto muito, muito. E não vejo a hora da Hyperion continuar essa coleção, né. É um quadrinho muito bacana, muito divertido, se você gosta de mitologia, principalmente dessa questão do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, vale muito a pena você estar lendo esse quadrinho. Nessa lista não poderia faltar o clássico dos clássicos, para mim um dos melhores e um dos maiores quadrinhos, um dos mais influentes da história de todos os quadrinhos, é Maus, né, do Art Spiegelman. É um dos quadrinhos que não pode faltar em nenhuma lista, e na minha não poderia ser diferente. É um quadrinho extremamente importante, onde vai contar a história de um filho, né? Ele está contando a história do seu pai, que esteve nos campos de concentração, e como ele fez para sobreviver, né? Como ele fez para sobreviver. É uma história de pai e filho, onde o filho tenta entender o seu pai através da história do seu pai. E é muito difícil a relação entre eles, mas ele acaba entendendo um pouco mais sobre o que acontece com o pai, né? Porque ele é assim, né? Porque ele tem algumas questões, né? Então, é um quadrinho muito sensível, né? Vai contar essa história tão dramática, tão cruel, que foi a questão da ascensão do nazismo, né? E também dos campos de concentração. E a gente vai ver essa questão, né? Cada raça, né? Na verdade, cada país, né? Ele é representado de uma forma diferente, né? Os judeus são os ratos, os alemães são os gatos, os poloneses, se não me engano, são eles são os porcos. Então, cada um tem uma representação diferente. E é um quadrinho realmente muito relevante, que para mim deveria ser abordado em todas as escolas, deveria ser discutido, comentado e feito ainda mais conhecido, né? Porque ganhou o Pulitzer, é um dos quadrinhos assim muito influentes do nosso século e vale muito a pena a leitura, é fantástico. E por último, mas não menos importante, temos o quadrinho que também é um dos meus quadrinhos favoritos da vida, e que ele traz uma reflexão belíssima, que é Duas Vidas, do Fabien Tomé. Gosto muito desse quadrinho. A gente vai ver a história desses dois irmãos, que é o Luc, né, e o Baudouin. O Luc é um médico, né, sem fronteiras, ele vive viajando pelo mundo, cuidando das pessoas e vivendo, né, a vida muito, muito bem vivida, enquanto o Baudouin, ele tinha uma vida muito enérgica, né, muito bacana quando era adolescente, mas aos poucos, né, a vida adulta foi fazendo com que ele definhasse e que vivesse uma vida chata de advogado e sempre fazendo as mesmas coisas, e ele vive infeliz. Até que um dia ele descobre que ele está doente, isso não é spoiler, isso está nas primeiras páginas. Ele descobre que está com uma doença gigantesca e que ele vai morrer.
E ele decide sair pelo mundo aí com seu irmão, Luke, né? Descobrindo novas coisas, vivendo, apreciando coisas que ele não apreciava há muito tempo. E é muito bacana, a gente vai acompanhar essa história dos dois irmãos. O final é muito impactante, é muito envolvente, é muito bonito. E é uma história também, é uma das tantas histórias que faz você refletir sobre a sua vida, sobre o que você está fazendo. É o Carpe Diem, né? Viva o hoje, né? Como se não houvesse amanhã. Viva o hoje, aprecie o hoje, faça as coisas que você tem que fazer hoje. Dê valor às pessoas, aos seus amigos, aos familiares, às relações amorosas, às relações fraternais, hoje, né, enquanto você tem tempo, né? Então, é muito bacana, é um daqueles quadrinhos que mexe com você. Todo ano eu também gosto de reler esse quadrinho, porque ele revigora, ele faz com que a gente entenda qual é o nosso propósito aqui na Terra. Então, é muito bacana, vale super a pena a leitura, tá? Eu super recomendo. Ufa! Então é isso, gente. Essa foi a minha listinha aí de 30 quadrinhos para ler antes dos 30. Espero que você tenha gostado. Qual quadrinho você colocaria aqui na minha listinha, né? O que é que você acrescentaria? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, né? O seu comentário. Como eu falei, né? Esse é o primeiro de tantos outros vídeos especiais do mês de março, né? Do meu aniversário. Então já peço a você também que aqui embaixo tem o link da Amazon, que você pode comprar qualquer coisa. Pode comprar um shampoo, um chinelo, um quadrinho, um livro. Por esse link você não vai comprar, você não vai pagar nada mais por isso. E vai estar ajudando o canal com uma pequena comissão. Então, se você puder fazer isso, vai ser um baita presente de aniversário para mim. A sua curtida, o seu comentário e também o compartilhamento desse vídeo também já é um baita presente para mim. Você também se inscrevendo e clicando ali no sininho para receber todas as notificações também é um baita presente. Então, desde já, muito obrigada a todos vocês que acompanharam até aqui o final. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!